E hoje eu convidei para a nossa entrevista da manhã hipnólogo, terapeuta, mentor, palestrante, já esteve aqui em outras oportunidades, Ney Silva. E o tema que eu propus ao Ney para que falássemos sobre problemas que temos no dia a dia, que muitos relacionamentos passam. Traição, perdão, amor. Ney, bom dia. Seja bem-vindo. Muito bom dia. Que alegria estar aqui novamente com você, com essa audiência linda, incrível que você tem aqui. Sabe, quando você me convida, eu me sinto em casa aqui com você, sabe? Muito obrigado se por ter aceito. Imagina, os ouvintes, eu não sei se já chegaram a oportunidade de ver você, mas, pessoal, você vem aqui, o Edson tem uma energia tão gostosa que você realmente se sente em casa. Muito obrigado, muito obrigado. Ô Ney, quais os motivos, uma pergunta que talvez as pessoas que nos acompanham neste momento podem se fazer, quais os motivos que levam alguém a trair o outro? O que leva uma pessoa a trair o seu parceiro? Vamos lá. Normalmente, quando a gente fala de traição, a gente associa muito a questão de caráter, né, Edson? A pessoa traiu porque ela é mau caráter, ou porque ela quer machucar o outro, ou algo assim. Dentro da abordagem que eu trabalho, com os atendimentos que eu venho fazendo, eu percebo que não é sobre caráter, mas sobre a pessoa ela ter um problema com ela mesma. Então, eu não estou bem comigo mesmo e muitas vezes meu relacionamento não está bem e é uma forma de eu fugir. Então, muitas vezes, a traição em si pode ser o fato de eu querer fugir do relacionamento que eu tô ou querer evitar um desconforto. Eu acabo fazendo isso fora do relacionamento. Então, nem sempre vai estar associado a caráter, mas problema emocional. Agora, como é que essa traição vai afetar a autoestima, a confiança do traído? De repente, a menina traiu o jovem. A autoestima dessa pessoa, através dos estudos, através das pesquisas que vocês fazem e no dia a dia, nas terapias, nas suas palestras, nas suas mentorias, você consegue talvez passar a nós a autoestima desse traído. Edson, isso mexe bastante, né? Ainda mais quando envolve sonhos. Se a gente pega, por exemplo, uma pessoa que ela se casou e ela projetou ter uma família, ter filhos, e ela se entregou para aquele parceiro dela, ela tem uma projeção de vida com aquela pessoa. E uma traição, ela pode representar uma ruína, pode representar tudo aquilo que ela construiu não existe mais. Então a gente está falando de sentimento de tristeza, de frustração, da pessoa se sentir incapaz, da pessoa ela não conseguir compreender o que levou outra pessoa a atrair ela. Então, dependendo de como ela está ou dos aprendizados que ela tem, pode até vir aí uma depressão, pode vir uma crise de ansiedade, pode vir desconfiança com outros parceiros. Então, uma traição, ela sempre é muito negativa para quem é traído, com certeza. Isso mexe muito com a estima. Agora, existem tipos de traição? De repente tem a traição 1, a traição 2, traição 3. Existem tipos de traição? A traição, ela é mais uma questão social e moral, né, Edson? Se a gente pegar, por exemplo, em culturas onde se pode ter 3, 4, 5 tipos de relacionamento, a gente não vai ter esse problema. Agora, na cultura que nós estamos hoje, é proibido você ter mais de uma mulher. Então, socialmente, culturalmente, a gente vê a traição como algo muito negativo. Eu acredito muito que vai do que o parceiro em si tem acordado de valores entre eles. Então, eu, Claudinei, eu posso falar. Se eu pegar uma mensagem no telefone da minha esposa, por exemplo, ela conversando com alguém, nós já temos um alinhamento que isso é traição para nós. Para outras pessoas, talvez não. Para outras pessoas, talvez a traição é apenas ir para os atos finais com alguém e não apenas uma conversa. Então, é muito da expectativa que cada casal tem e do alinhamento que cada um tem. Não existe uma traição social. Isso daqui é algo social. Não, todo mundo, se fizer isso daqui, é errado. Vai muito de diálogo, vai muito do que o casal tem como valores, princípios, tudo mais. Você falou sobre o diálogo. Qual o papel da comunicação entre o casal para se evitar, para se chegar ao, finalmente, a prevenção da traição? Extremamente importante. Se você pegar hoje os casais que se separaram, principalmente dentro da pandemia, né, por mais que a gente já está entrando para 2025, mas a pandemia ela trouxe um reflexo muito grande de casais que se separaram. O número de divórcios foi estrondoso. Então a gente tem, por exemplo, a traição, que é algo muito negativo, a gente tem problema financeiro e a gente tem a questão de diálogo. Para muitos, se acredita que a traição ela é o número principal de divórcios e separação, e não, Edson, e sim a falta de diálogo. Porque se aconteceu problema de traição no relacionamento, se acontece problemas financeiros e isso leva um casal a se separar, brigar ou criar um relacionamento disfuncional, é porque não está tendo um diálogo antes.
Não é porque eu sei falar A mais B que eu sei conversar com o meu parceiro. Então, eu saber me expressar, saber falar o que eu sinto, saber entender o que o meu parceiro está sentindo e alinhar a expectativa com ele é o primeiro passo de todo relacionamento saudável. É impossível, ao meu ponto de vista, você querer um relacionamento saudável se não tiver um diálogo claro ou se eu não tiver a confiança de chegar e conversar com o meu parceiro sem medo de ser julgado ou sem medo de ser julgado. Para fechar o assunto traição, tem como lidar com a culpa, o remorso? Quem trai uma vez vai trair outras vezes? Porque geralmente é aquela história, né? Trai uma vez, abriu a porteira. Não necessariamente, Edson. Eu vou falar agora, me colocando aqui em primeira pessoa. Eu já fui uma pessoa que, nos meus momentos de crises existenciais, por exemplo, foi essa outra parte que talvez tenha machucado a outra parte. Eu confesso isso aqui. Já resolvi isso em terapia, por exemplo. E não necessariamente que eu vou cometer a mesma coisa que a minha nova parceira agora. Então existia imaturidade, existia um casamento que ele não estava saudável, existia N cenários que me levou a fazer isso. Isso não quer dizer que eu vou continuar fazendo, porque agora eu amadureci, eu aprendi e o principal, eu me arrependi. Se existe o arrependimento, com certeza existe uma mudança. Então não é porque uma pessoa ela fez algo negativo que aquilo vai marcar ela para o resto da vida. Existem processos que a gente passa na vida e a gente vai aprendendo com a vida. Antes de falar do perdão, amor. Existe uma definição, Ney, do amor saudável? Você que está chegando agora, seja bem-vindo à programação da 93.3, Rede de Rádios. Estamos com o hipnoterapeuta, o amigo Ney Silva, palestrante, mentor, e ele sabe o que está falando, né? Tem o dia a dia com os clientes, com os amigos, com os seus pacientes, podemos chamar assim. Pode. Porque você tem um cliente e você tem um paciente, né? Existe uma forma de definirmos o amor saudável, Ney? Amor saudável, na minha percepção, é aquele que a outra pessoa, ela se sente livre, ela se sente aceita, se sente pertencente, não se sente julgada. Então, se você consegue ter esses pilares dentro de um relacionamento, a gente pode dizer que é um relacionamento saudável. Não existe uma definição universal, até porque quando a gente fala de amor, a gente está falando de algo filosófico, a gente está falando de algo que foi nos ensinado lá no passado, desde amor ágape, temos crenças religiosas envolvidas dentro disso que a gente chama de amor. Mas, quando a gente vem para a parte prática da coisa, amor, Edson, é ação. Amor é comportamento. Amor é você servir ao outro. Amor é você primeiro se amar, você primeiro respeitar a sua individualidade, você primeiro respeitar as suas limitações, para daí você conseguir olhar para o outro e também entregar para o outro. Isso deixa tudo mais saudável. Ô Ney, existe o amor, dependência emocional? A pessoa, eu amo demais, mas na verdade ela tem uma dependência do outro? Dependência emocional, aqui vai dar uma bugada na galera agora, hein, Edson? Atenção para o bug. Ó, para pensar. Quando você nasce, você depende de alguém. Sim, eu dependo da minha mãe, do Você meu pai. depende da sua mãe, Se eles não do seu cuidarem de pai. mim, eu vou embora. Você vai embora. Então, desde quando a gente nasce, nós já dependemos de alguém. Então, quando a gente fala assim, eu sou dependente emocional de alguém, existe uma linha tênue, porque nós sempre vamos depender de alguém. Você, por exemplo, para você sentir um homem viril, vir aqui, trabalhar, estar confiante, você depende da tua parceira. Você depende de ter uma noite agradável, de ter um dia agradável, da tua parceira estar feliz. Isso influencia no teu estado de humor, a não ser que você seja um psicopata que não está nem aí para a emoção do outro. Ao contrário disso, se você ama uma pessoa, como ela está se sentindo é importante para você. Então, você em algum momento depende de como ela se sente. Agora, existem carências, existem vazios que a gente carrega ao longo da vida por feridas emocionais que a gente carrega desde pequeno, e essas feridas podem fazer um relacionamento ficar disfuncional. Exemplo, o piso infantil, o alicerce infantil, é um palco que o adulto vai pisar a vida inteira. Então, você tem uma ferida ali de abandono, você tem uma ferida ali de ausência materna, ausência paterna. O que eu posso fazer na vida adulta é projetar que o meu parceiro ou a minha parceira tente tampar esse buraco. E aí aqui sim eu tenho um problema. Porque daí eu vou colocar o meu parceiro e minha parceira em um local, em uma posição que não é dele. Aí agora eu tenho um problema. Faz sentido, Edson? Muito sentido, muito sentido. Agora, existe como nós fazermos um componente do amor? Existe uma fórmula? É a paixão, é a intimidade, é o compromisso, é o respeito. São componentes do amor. Com certeza, e se você conseguir ter isso dentro do seu relacionamento, não tem como o relacionamento não ser
muito bom. Tudo começa pelo fortalecimento da minha identidade, eu saber quem eu sou, saber quais são os meus valores, saber qual que é a minha história, saber o que eu superei. Ao ter autonomia na minha vida, eu ter a minha individualidade. A partir desses dois pilares, agora eu consigo olhar para o outro e eu estabelecer um diálogo. Quais são os nossos valores, o que nós queremos juntos, quais são os nossos sonhos, quais são as nossas crenças em comum. E também eu ter muita honestidade para falar para o outro aquilo que ele precisa aprender. Então, nem sempre por eu estar dentro de um relacionamento, eu vou precisar falar o que o outro quer ouvir, mas eu vou precisar falar muitas vezes o que o outro precisa ouvir, mesmo que isso gere algum tipo de incômodo. O amor, vou mudar minha frase, aquele relacionamento onde a pessoa ela só fala o que o outro quer ouvir, esse não é um relacionamento saudável. Relacionamento saudável é aquele que a gente entende, dentro de tudo isso que eu falei, mais que o Edson falou, que ele se transforma num diamante, a gente tem que lapidar todos os dias. E lapidar diamante, Edson, é com atrito. Não tem como você lapidar um diamante, uma pedra maravilhosa, sem atrito. E às vezes no relacionamento você vai ter algum tipo de atrito. Mas a maturidade, a compreensão, o perdão, vai fazer com que você supere aquilo dali. Para nós encerrarmos, vamos para o bloco do perdão. Nós tivemos aí o primeiro bloco, que é a traição, o amor, e agora o perdão. Qual é o processo e qual o processo que deve passar uma pessoa, por exemplo, para perdoar? Eu fui traído. Como é que eu vou perdoar quem me traiu? Poxa, mas se eu perdoar, as pessoas que ficaram sabendo pensarão o que de mim? Peraí, você está preocupado com o que os outros vão pensar da tua relação ou do que você sente? Como é que nós podemos trabalhar o processo de perdão após uma traição? Vou colocar o processo de perdão após a traição, mas o perdão no modo geral, para quem está nos ouvindo, desde de um amigo, desde uma mãe, desde um pai, porque o processo de perdão, ele é uma única via. E não existe o perdão 1, perdão 2, perdão 3, perdão 4. E é um dos tópicos mais desafiadores, porque quando a gente, principalmente por conta da crença religiosa, eu vou tomar cuidado aqui na minha fala para não mexer com a crença de ninguém, mas a gente aprende que a gente tem que dar o perdão para alguém, né? Então você vai lá, acontece alguma coisa, você vai numa missa, você vai num culto, ou a tua mãe te ensinou que você sempre tem que dar outra face, você tem que perdoar o outro. Como se dar o perdão fosse um superpoder. Então, eu estou te dando o direito de ser perdoado. E muitas vezes, por vingança, muitas vezes, dependendo do que foi o processo de dor que me gerou, eu escolho não te dar o perdão. Então, eu escolho segurar o perdão comigo para que você sofra. Então, existe uma distorção do que é o perdão. Perdão não é algo cognitivo, não é eu chegar para você e falar assim, ó, eu estou te perdoando, mas olha só, não vai na minha casa amanhã não. Eu te perdoo, mas eu não quero ver você mais na minha vida. Que é o que acontece. Muitas pessoas falam que perdoou tia, tio, traição, mas vê aquela pessoa na frente, quer matar aquela pessoa, não quer nem saber daquela pessoa. Então, o primeiro passo... Então, mas que perdão é esse? Não é um perdão, né? Porque a gente tem a ideia que o perdão é cognitivo, é falado. Então, se eu falo, eu te perdoo, tá liberado. Não é sobre isso. Perdão é algo mais profundo, é uma compreensão de entender que o outro fez o que fez por conta de aprendizados ou bagagens emocionais que ele tem, e que não é com a pessoa, é do outro. Mas para você chegar nesse nível de compreensão, você tem que ter desenvolvido muito bem o seu autoconhecimento. De você entender que se o outro errou, não é com você. Porque muitas vezes a gente nem se perdoa. Ou a pessoa me trai, por exemplo, e eu fico assim, nossa, eu sou errado. Fui eu quem fiz aquilo dali. Então como que eu vou perdoar alguém de ter me traído se eu não me perdoo? Porque eu acho que eu sou o culpado. Então... Em muitos relacionamentos, o traído muitas vezes pode ter sido o grande culpado da história. Eu acredito assim que os dois têm responsabilidades. Não existe esse a mais ou esse a menos. Mas alguém vai trair o outro. No caso, estamos falando de amor. Vamos esquecer família. Amor, a palavra amante é de amar. Certo. Né? Então, se um ama o outro, mas acontece algo que esse trai, algo estava errado. Ah, mas quem ama não trai. Edson, eu acredito que sempre o responsável vai ser aquele que traiu. Independente de quem está certo ou quem está errado. Porque tudo é escolha. Eu posso escolher ser do relacionamento, eu posso escolher buscar uma terapia, eu posso escolher buscar alguém para conversar, eu posso buscar alguém para me ajudar a compreender aquilo que eu estou sentindo, mas se eu escolho trair, talvez nesse ato, e não é um ato universal que eu vou falar, talvez esse ato meu é querer machucar outra pessoa. Então muitas vezes eu estou traindo porque eu quero punir o outro de algo. Ah, mas o outro ele errou comigo. Ok, mas a gente não pode consertar um erro com o outro.
Entendi. Agora, é possível a pessoa perdoar e esquecer o que o outro fez? Eu acho que esquecer a gente nunca esquece. Mas com o passar do tempo, como o ser humano se adapta muito rápido e você vai trabalhando as suas emoções, Edson, o teu autoconhecimento, eu acho que você vai superando. Como se fosse, por exemplo, um membro que você quebrou, que doeu muito na época. Com o tempo você lembra que tem aquele machucado, você tem aquela cicatriz, mas aquilo não te paralisa mais, aquilo não impacta mais no andar da tua vida, né? Aquilo não tira a tua autonomia. Ô Ney, agora uma pergunta que talvez nesse momento muitas pessoas que nos acompanham, que nos veem, podem se fazer. Como é que eu posso perdoar a eu mesmo após uma traição? Eu tenho um relacionamento e de repente, por um momento de bobeira ou um momento de incômodo com algo que o outro fez, como você acabou de frisar, eu me acho no direito e vacilo e erro. Após o erro, eu percebo de que eu cometi um erro. A pessoa até me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. E aí? Aí eu acho importante procurar um autoconhecimento, procurar entender quais foram os seus motivadores, quais foram os seus gatilhos e o que você queria com aquele ato. Eu acho que quando você fecha esse ciclo na sua mente, de fechar esse quebra-cabeça, de compreender o que te levou a esse comportamento, fica muito mais fácil lidar com isso. É lógico que quem trai também nunca vai esquecer, e para quem se arrepende e para quem realmente não fez por maldade, não fez por machucar outra pessoa, Edson, essa pessoa ela vai entender que aquele processo marcou a vida dela tanto quanto da outra pessoa. Ela vai carregar isso. Tem gente que acha que não, né? A pessoa que traiu não se sente mal. Se sente. E muitas vezes eu já atendi casos, Edson, que a pessoa ela traía para ela se sentir culpada, porque a culpa fazia parte do aprendizado que ela tinha. Então ela usava a traição para alimentar um aprendizado emocional que ela tinha. Agora, qual a mensagem mais importante que você deixa, Ney, para transmitir a pessoas que passaram por uma traição ou pessoas que pretendem reconquistar o objeto traído, mas não o objeto, porque ele usou como um objeto no momento em que ele fez a traição. Me perdoe esta citação. Como evitar que esta traição possa se repetir em relacionamentos futuros ou naquele mesmo relacionamento que houve a conquista novamente? Legal. O que eu tenho para falar para você, se autoconheça, entenda quais são os seus valores, entenda quais são suas crenças, seus aprendizados, e por mais doloroso que seja, você é uma pessoa singular. Independente de quem está certo ou quem está errado, eu acredito muito que a vida é sobre autorresponsabilidade. E se você conseguir enxergar, mesmo num cenário desafiador, mesmo perante muita dor, quais são os seus 5, 6, 7% que podem ter contribuído para os 90% da outra pessoa de ter te traído, isso vai te transformar numa pessoa muito melhor. Não é sobre o outro, é sobre você. Não é sobre o que o outro fez, não é sobre o que o outro vai fazer, mas sobre o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Eu acho que essa é a grande mensagem, o que você escolhe fazer com aquilo que fizeram com você. Você pode ficar como vítima, você pode ficar se martirizando, ou você pode usar tudo isso, aprender, se fortalecer e se transformar na tua melhor versão. Ney Silva, muito obrigado pela sua visita. E o Ney veio acompanhado do seu caçulinha hoje. A carinha dele lá. Tudo bem, meninão? Qual é o nome dele? Agora há pouco, é João Pedro. É o João Pedro. Obrigado pela visita, viu, João? Ney, mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço. E vamos marcar próximas, porque é um assunto que não é apenas um bate-papo de 19 minutos, 20 minutos, que vai esclarecer, mas com certeza já estamos no caminho de orientar um pouco as pessoas. E isso muitas vezes serve para nós mesmos. A gente aprende muito com isso, né? Eu falo que toda terapia é uma autoterapia, Edson. A gente sempre aprende com as histórias dos nossos clientes. Muito obrigado. Ney Silva, presente em nosso programa, falando um pouquinho sobre amor, traição, perdão.